Olá, estudantes da Palavra de Deus, bom dia e um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será no capítulo 14 de 1 Crônicas, com o tema Busque a Deus antes de agir. No capítulo anterior, vimos que Davi cometeu uma falha em não consultar a vontade de Deus quanto ao modo correto de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E ocorreu uma tragédia. Diante disso, parece que Davi entendeu a lição e agora buscou a direção de Deus antes de tudo. E você, tem buscado a direção de Deus antes de tomar suas decisões? Qual a importância que você tem dado à vontade de Deus em sua vida? 1 Crônicas 14 descreve um período significativo no reinado de Davi, marcado pelo reconhecimento internacional, expansão da família, vitórias militares atribuídas à orientação divina. Davi, diferentemente de outros líderes da época, buscou orientação divina antes de cada confronto. Em duas ocasiões distintas, os filisteus, que eram grandes inimigos de Israel, invadiram o vale de Refaim e Davi foi consultar a Deus sobre o que fazer, se ele devia atacar ou não. O capítulo conclui destacando a crescente fama de Davi e o temor que ele inspirava nas nações ao redor. Esse temor não é atribuído somente ao seu talento militar, mas também ao reconhecimento da mão de Deus em suas vitórias. Assim, o capítulo enfatiza o papel de Deus na legitimação e no sucesso de Davi como rei de Israel. Esse é o nosso resumo, a nossa introdução. E vamos ao estudo completo e detalhado para conhecermos os ensinamentos que a Palavra de Deus nos apresenta no capítulo 14 de 1 Crônicas. Já deixe o seu like, compartilhe, se não é inscrito, inscreva-se. E se você puder também, deixe o seu comentário. Vamos à análise agora dos textos deste capítulo. Verso 1 descreve Irão. Posteriormente, este rei da Síria forneceu materiais e mão de obra para a construção do templo. A menção dele aqui subentende reconhecimento internacional de Davi como rei de Israel e um tratado entre Davi e Irão, que era o rei da Síria. Agora o verso 2, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Assim, Davi reconheceu que o estabelecimento de seu reino era uma bênção para o povo de Israel. Isso nos mostra que devemos nos lembrar que Deus nos colocou onde estamos e nos deu tudo o que temos para que encorajemos outros e dar também àqueles que estão em necessidade. Devemos nos lembrar dos outros. Verso 3 destaca um ponto negativo, algo proibido pela lei de Deus. Acumular esposas e concubinas em um harém era o costume daqueles dias entre a realeza no Oriente Médio, mas nunca foi o ideal objetivo de Deus.
Os casamentos de Davi trouxeram a ele grande poder e influência, mas também conflito, ciúmes e mesmo assassinato dentro da própria família, conforme já estudamos lá em Samuel. O verso 4 traz a pessoa do profeta Natã e também Salomão. A ascendência de Jesus é traçada por meio destes dois filhos de Davi. Portanto, este Natã não se trata do profeta, tá? Corrigindo. Eram dois filhos de Davi. Agora o verso 10. Antes de Davi ir à batalha, ele foi a Deus pedir sua presença e orientação. Qual a lição aqui? Muitas vezes esperamos até estar em dificuldades antes de buscarmos a Deus. Você concorda? Depois que a gente já tomou a decisão, já deu o passo, aí dá errado e a gente vai perguntar para Deus. Isso não pode acontecer, né? As consequências de nossas ações, elas já estão se desdobrando. Você busca a ajuda de Deus como um desesperado último recurso? É assim que você faz? Ou em vez disso você vai a Deus primeiro, como Davi? Você pode ter certeza, se é assim você fizer, receberá incrível auxílio e evitará sérios problemas. Grande lição para nós. Verso 11 descreve Baal Perazim. Este nome significa mestre das rupturas e comemora a vitória decisiva de Davi sobre os filisteus. Agora o 12, deixaram os seus deuses. Ou seja, ídolos foram levados para o campo de batalha na esperança de que assegurassem a vitória. E a lei de Deus exigia que estes ídolos, estas imagens, fossem queimadas. Muitos dos sucessores de Davi, como rei, falharam em não destruir os ídolos, e isso levou à inacreditável corrupção moral em Israel. Muitos dos soldados queriam levar consigo souvenirs da batalha. Segundo Samuel 5:21 registra que alguns homens levaram consigo alguns desses ídolos, mas Davi ordenou a eles que queimassem todos. Você e eu não podemos ser seguidores de Deus enquanto continuarmos a se agarrar a partes de nossa vida anterior ou a ídolos, a costumes do mundo, que retiram Deus do centro de nossos pensamentos e ações. Por isso, elimine qualquer coisa que retire Deus do correto lugar de sua vida e siga-o com completa devoção. Agora o verso 15 diz que Deus saiu adiante com as hostes celestiais aqui presentes na batalha, ajudando Davi e seu exército. Então o verso 16 diz que foi desde Gibeão, que estava a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, diretamente no caminho de retirada. O verso 17, fechando este tópico, destaca que o Senhor o fez temível. Aqui e em outros textos, o cronista emprega uma expressão que se refere a um temor incapacitante, provocado pela sensação de que o poder tremendo de Deus está presente a favor do seu povo. Outras nações viam o poder de Deus nas vitórias do rei de Israel e assim temiam. Isso mostra que Davi foi reconhecido, portanto, com a ajuda de Deus, pelas nações ao redor, como um representante de Deus, o Deus Altíssimo,
o Deus de Israel. Agora, a ajuda de Deus a Davi, reforçado pelo livro Patriarcas e Profetas. A força crescente de Israel em sua união sob o governo de Davi, a aquisição da fortaleza de Jebus, que se tornou Jerusalém, e a aliança com Irão, rei de Tiro. Então, corrigindo, Tirão era rei de Tiro. Provocaram a hostilidade dos filisteus, que invadiram de novo o território com uma grande força, tomando posição no vale de Refaim, a pequena distância de Jerusalém. Davi e seus homens de guerra retiraram-se à fortaleza de Sião para esperar a direção divina. Ele perguntou ao Senhor: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi avançou contra o inimigo imediatamente, derrotou-os e destruiu-os, e tomou deles os deuses que tinham trazido consigo, a fim de assegurarem a vitória. Exasperados pela humilhação da derrota, os filisteus ajuntaram uma força ainda maior e voltaram ao conflito. E novamente se estenderam pelo vale de Refaim. De novo, Davi procurou ao Senhor, e o grande Eu Sou tomou a direção dos exércitos de Israel. Deus instruiu a Davi, dizendo: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Se Davi, como Saul, tivesse escolhido o seu próprio caminho, o êxito não o teria acompanhado. Mas ele fez conforme o Senhor mandou. E o texto destaca que feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Patriarcas e Profetas, páginas 703 e 704, está registrado este texto, trazendo estes detalhes. Agora, vamos ver as lições práticas para aplicar em nossas vidas hoje, no capítulo de hoje. Alguém disse assim: seu passado influencia, mas não determina o seu futuro. Sua família pode influenciar, mas também não determina o seu futuro. Até seus traumas podem influenciar, mas também não determinam o seu futuro. O que determina? Sua decisão de vencer. Sim, influencia e determina o seu futuro. Porém, não deve ficar apenas na decisão de vencer ou lutar para vencer. Sem orientação e capacitação de Deus, até a vitória pode tornar-se em derrota. Os filisteus tinham conseguido muitas vitórias, mas desta vez, por 2 vezes consecutivas, foram derrotados. E o que aconteceu? Seu inimigo consultou ao Senhor. Consultar ao Senhor é, portanto, um ato importante e essencial, pois leva a pessoa a ter intimidade e dependência daquele que é o Deus soberano do universo. Consultar ao Senhor oferece estratégias àquele que ora para alcançar vitórias sobre qualquer obstáculos que a vida impõe
na tentativa de impedir que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. Consultar a Deus quebra a rotina da vida, altera, substitui o curso moldado pelo pecado pelo poder de Deus que muda o rumo da história. Também Deus agirá em prol de seus servos, de seus planos e propósitos, ainda que hostes inimigas se levantem para impedi-los. Deus conhece tudo, inclusive estratégias bélicas. Ele sabe o caminho para a vitória diante de qualquer oposição, obstáculo ou situação, como ficou claro no registro do capítulo de hoje. Deus instruiu a Davi como agir. Portanto, a pessoa que verdadeiramente serve ao Deus onipotente não será escrava das circunstâncias. Nem os mais poderosos da terra, nem os ousados poderes do inferno poderão obter vantagem sobre quem depende inteiramente do Deus da vitória. Por isso, amigo ouvinte da Palavra de Deus, reavivemo-nos diariamente e apliquemos estes ensinamentos em nossas vidas. Agora, fechando nossa reflexão de hoje. Reconhecer o poder de Deus, consultar a Deus por meio da oração e da palavra, perseverar na comunhão, fazer a vontade de Deus. Eis o exemplo que Cristo nos deixou. Eis a sequência de verbos que nos transforma segundo o caráter do Verbo divino. Seguindo estes passos, nenhum inimigo subsistirá, porque Deus sairá diante de todo aquele que entrega suas batalhas a Ele. Por vezes, o Senhor não nos livra das guerras, mas nos motiva e ensina-nos a vencê-las com as armas corretas. E o maior desejo de Deus é de falar com seus filhos e de ouvi-los. Reconhecer, consultar, perseverar e fazer. Promove uma vida de comunhão plena com o Senhor e de constante santificação. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, não pelo que ele fez, mas pelo que permitiu que Deus fizesse nele e por meio dele. Estava sempre disposto a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Sabemos que Davi não foi perfeito, mas ao sentir o peso do pecado e das consequências, todas as vezes que agiu conforme seus próprios impulsos, ele sabia a quem recorrer. Como no Salmo 25, versos 1 e 2, quando ele orou: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Portanto, fechando, em nossas próprias batalhas, seja no trabalho, na família ou em questões pessoais, devemos lembrar-nos que a força de Deus pode nos capacitar a superar obstáculos. A fé em Deus nos dá coragem para enfrentar as dificuldades com a certeza de que Ele está conosco. Por fim, a ênfase na consulta contínua a Deus nos desafia a cultivar um relacionamento diário com o Senhor. E isso pode ser feito através de práticas espirituais regulares, como a oração, a meditação e a leitura da Palavra de Deus. Ao mantermos essa conexão, fortaleceremos a nossa fé e iremos nos preparar para os desafios que a vida nos apresenta. Nisto vigiemos e oremos. Amém. Olhe que estudo, capítulo
14. Que lições fantásticas, profundas, este capítulo apresenta para nós. Muito especiais, não é mesmo? O pensamento do dia: antes de dar um passo importante, devemos buscar a vontade do Senhor. Amém. Não esqueça: reconhecer, consultar, perseverar e fazer. É isto que Davi fez, e ele foi vitorioso. E cabe a mim e a você seguir esses passos, com a graça e ajuda de Deus. Vamos orar para isso? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque em sua palavra podemos ouvir a sua voz e conhecer a tua vontade para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a seguir esses passos em nossas vidas, para sermos vitoriosos como Davi foi. Queira, Senhor, abençoar cada pessoa que está acompanhando este estudo e oração, em mais esse dia, ajudando o Senhor em cada decisão, conduzindo as nossas vidas e nos dando vitórias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Demos mais um passo em nossa jornada bíblica, despertar com Deus, e eu aguardo você para o nosso próximo encontro com o estudo do capítulo 15, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.